Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, sejam todos muito bem-vindos a esse momento em que nós queremos juntos refletir sobre a Palavra de Deus, deixando-nos guiar pelo Evangelho do dia. Ouçamos então o Evangelho desta terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí os ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje é uma continuação do que nós ouvimos ontem e percebemos a diferença tão grande entre os moradores de Nazaré e os moradores de Cafarnaum. Em Nazaré, Jesus lê a passagem de Isaías e se apresenta como o ungido do Senhor, e as pessoas não acreditam nele, se deixam levar por um conhecimento puramente humano, por conhecer a família de Jesus, São José, seu pai adotivo, não acreditam que Jesus possa ser o ungido do Senhor. Já em Cafarnaum, Jesus encontra corações abertos e por isso lá ele realiza tantos milagres, ele faz tanto bem às pessoas, porque se abriram à sua graça. As pessoas percebem no ensinamento de Jesus algo diferente. São Lucas nos diz, as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava com autoridade. O que quer dizer isso? Que Jesus o tempo todo dizia assim: eu estou mandando, vocês têm que me obedecer? É esse tipo de autoridade? Não. A autoridade de Jesus era a sua própria pessoa, a sua própria conduta. As palavras de Jesus refletiam a sua vida. Jesus falava aquilo que realmente é o que Deus tem para nos dizer. E ele fala aos corações, ele fala de uma forma que ele chega a todos os corações. Essa é a sua autoridade, o poder que Deus lhe dá. Deus que age diretamente nele, porque ele é o Filho de Deus, é Deus com o Pai, o Espírito Santo que age nele. Essa é a autoridade de Jesus. As pessoas percebiam a diferença de Jesus ensinando para muitos outros mestres da lei, que simplesmente repetiam preceitos, mas não viviam aquilo não saía de seu coração. E nesta mesma sinagoga de Cafarnaum acontece esse encontro. Está ali um homem possuído pelo demônio. E o demônio percebe que está diante de alguém que é maior do que ele. E por isso o demônio diz: Tu vieste para nos destruir? Aqui nós vemos, querido irmão e querida irmã, primeiramente a existência do mal. Nós não podemos negar a existência do demônio, a existência do mal, é algo que aparece tanto na palavra de Deus. Não podemos reduzir esses momentos em que o Evangelho fala
do demônio como se fossem doenças, né? Como se fossem, enfim, o demônio somos nós mesmos que nos tentamos. Se a gente for falar isso, é melhor rasgar a palavra de Deus, porque Jesus fala diretamente ao demônio. Se ele não existisse, Jesus não faria isso, né? O próprio Jesus nos adverte a tomar cuidado com esse espírito imundo que tenta voltar para a casa de onde saiu, né? Acho que a maior alegria do demônio, se é que ele pode ter alegria, é quando a gente acha que ele não existe, quando nós achamos que nós mesmos é que nos tentamos, essa mentalidade tão comum, né? Não, demônios somos nós mesmos, anjos somos nós mesmos. Não, é uma realidade. E é bom a gente frisar, né? Primeiramente, que o demônio não é um poder paralelo com Deus. Por mais que Deus dê algum espaço para que o demônio possa tentar agir, isso para a nossa purificação, para a nossa provação, mas isso não significa que o demônio tenha poder absoluto. Ele está sempre submisso às ordens de Deus, né? Então, diante do mal, diante das tentações, diante de qualquer dificuldade, lembrar que Deus é maior, né? Jesus deixa claro isso, e aqui o próprio demônio deixa claro, porque tem medo de Jesus e o proclama o Santo de Deus. O demônio sabe muito bem quem é Jesus e o professa melhor do que muitas pessoas. Jesus é o Filho de Deus, é o Santo de Deus, como ele já foi anunciado pelo arcanjo São Gabriel no momento da anunciação à Nossa Senhora. E Jesus nos ensina também aqui, meu caro irmão, minha cara irmã, a não dialogarmos com o demônio. Jesus não começa um diálogo, não começa a conversar com o demônio, mas simplesmente lhe diz: cala-te e sai dele, sai desse homem. E o demônio obedece no mesmo instante, né? Isso é uma lição importante para nós. Cuidado para a gente não brincar com a tentação, né? Dialogar com o demônio é quando a gente fica brincando com a tentação, não afastamos logo aquilo que pode nos fazer mal, aquelas situações que tentam nos separar, nos afastar de Deus, que nos querem levar ao pecado, seja ele qual for, é cortar com prontidão, não dialogar com o demônio. Porque, querido irmão e querida irmã, eu disse que o demônio é um poder que está submisso a Deus, não é um poder paralelo a Deus. Mas, infelizmente, com relação a nós, o demônio é mais poderoso do que nós. Ele é mais inteligente, ele é mais esperto, a sua natureza é superior a nós. Então, se nós, sozinhos, tentarmos enfrentar o inimigo, provavelmente nós vamos perder, porque ele é esperto, ele é sagaz, ele sabe como nos enganar, como tantas vezes ele já nos enganou. Por isso, se o próprio Jesus cala imediatamente o demônio e não dialoga com ele, mas o expulsa imediatamente, muito mais nós devemos fazer isso. Se você percebe uma tentação, se você percebe qualquer sentimento em você, qualquer movimento que tenta te levar para o mal, corte prontamente. Não dialogue com a tentação, né? É a melhor maneira de vencer o demônio, é não conversar com ele. E diante do poder de Jesus expulsando o demônio, as pessoas ficam admiradas e dizem: que palavra é essa, né? A força da palavra de Jesus. Jesus simplesmente fala e o demônio se retira, não é? E eles reconhecem, ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder. As pessoas nunca tinham visto coisa semelhante, que alguém pudesse dar uma ordem ao demônio e ele se retirasse. Esse é o nosso Deus, é o nosso Salvador, que está acima de todo o mal. Ele domina sobre todas as coisas. Se o mal age até certo ponto, saibamos que o mal não vai vencer, desde que nós não dialoguemos com ele, desde que nós sigamos o exemplo de Jesus e também, não só seguir o exemplo de Jesus, mas que nós imploremos a Jesus a graça, a força, a sua assistência para não sucumbirmos ao mal, que ele não nos deixe ser enganados pelo mal, que ele não nos deixe cair nas tramas, nas armadilhas que o demônio tenta armar para nós.
Por isso temos também os anjos, São Miguel, né? O grande príncipe dos exércitos celestes, nosso anjo da guarda, que são amigos do céu, que nos ajudam nessa luta, nesse combate contra o mal, para que o mal não possa nos vencer. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.